Ele nasceu num berço comunista logo após o golpe de 64. Foi líder estudantil e comandou os caras pintadas no impeachment de Collor. Foi deputado federal 2 vezes, prefeito de Nova Iguaçu e senador. E viu seus colegas de Congresso cometerem um novo golpe em 2016. Meu convidado dessa semana é o senador Lindbergh Farias. Olá, eu sou Elias Rafid e esse é o Boa Noite Interior. Tudo bem, senador? Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Elias. É um prazer estar aqui contigo. O prazer é todo nosso. Senador, como é que é conviver dentro do Senado com um presidente que você já ajudou a derrubar, digamos assim? O Collor? Sim. É ruim, né? A relação é muito tensa. A gente praticamente não se fala. Porque, claro, foi um momento traumático na vida dele. E aquele foi um movimento muito bonito dos estudantes brasileiros. Com certeza. Então, ali a relação dentro é muito complicada. Tá certo. A gente se conheceu na campanha de 2002, quando eu produzia os programas do partido. Quando eu fui eleito deputado federal, pela segunda vez, exatamente. Pela segunda vez, a primeira pelo PT. Isso. Né? Já tinha sido eleito antes pelo PCdoB. Né? Isso. E agora, um pouquinho antes disso, em setembro de 2001, tem uma história que eu não sei se você conhece, eu queria te contar. Existiam algumas gravações do governador da época que deixavam ele em uma situação meio complicada. E esse governador conseguiu, na justiça, o direito de impedir que a mídia divulgasse essas gravações. E aí, numa reunião do partido, antes da produção do programa, decidiu-se que, como o partido não era imprensa, ele deveria divulgar. Essa divulgação foi feita no dia 10 de setembro de 2001, e foi um escândalo. Na manhã do dia 11, todos os jornais contavam ali o que havia sido divulgado no programa, mas infelizmente na mesma manhã Bin Laden explodiu as torres de Nova York. Você acha que o ex-governador combinou com Bin Laden? Ele teve sorte, eu me lembro, foi um escândalo envolvendo o garotinho naquela época, sim. né? E ele, de fato, ali, todo mundo só falou depois do que aconteceu em 11 de setembro. O assunto acabou morrendo ali mesmo, né? Mas veio agora novos personagens daquele processo, né? Sim. Que era o Jonas, né? Sim, exatamente. Na época era ele mesmo. Por falar em ex-governadores, nós temos hoje 2 presos. O que você acha que aconteceu com o Rio de Janeiro, senador? Olha, o Rio de Janeiro tem tido um azar muito grande. Eu acho que o Brizola foi um grande governador para esse Rio de Janeiro. Eu acho que o caminho que o Brizola oferecia era um caminho correto de investir em educação, na construção dos CIEPs. E eu acho, sinceramente, que o Rio de Janeiro se perdeu nesse último período. Eu sou do PT e sempre fui um crítico à aliança do PT com o governador Sérgio Cabral. Certo. Eu, na primeira eleição, quando eu fui eleito senador em 2010, eu quis ser candidato a governador. Fiz todo um processo para tentar ser candidato contra o Cabral. Ali não deu, acabei sendo candidato a senador. Depois, eu consegui que o partido rompesse com o PMDB, que tinha uma parte do PT que estava dentro do governo, e fui candidato contra o Pezão, agora nessa eleição. Engraçado como é que eles ainda conseguiram enganar o povo, né? O Pezão conseguiu ser eleito com uma votação gigantesca e a gente viu a situação do Estado que está aí. Eu estou convencido que o Rio de Janeiro só sai dessa crise se tiver articulado com um projeto nacional. Nós vamos lançar candidato a governador aqui, Celso Amorim, que foi ministro de Relações Exteriores do Lula, foi considerado o melhor chanceler do mundo, foi ministro da Defesa, tem experiência nessa área de segurança pública. Agora, se não tiver um projeto nacional articulado, não tem jeito. Porque sabe o que está destruindo o Rio? Por exemplo, a indústria naval. A indústria naval tem um peso para o Rio parecido que a indústria automobilística tem para São Paulo. O Lula fez a política de conteúdo local. Disse o seguinte: tem que fazer navios, plataformas e sondas no Brasil. Sim. Você viu a quantidade de empregos que foram criadas aqui. O Temer acabou com tudo isso. O estaleiro Mauá, lá em Niterói, tinha 6 mil trabalhadores, tem 50 agora. Sim. Brasfels, em Angra, tinha 10 mil, tem 1.000 trabalhadores. O estaleiro Eisa tinha 3.500, fechou. Então tem que ter um projeto nacional que faça novamente investimentos no Rio. A Petrobras tem que voltar a investir no Rio de Janeiro. A Petrobras parou. A Petrobras investia 1,9% do PIB, cortou pela metade os investimentos. Então, o Rio de Janeiro está sendo muito prejudicado. Tá certo. E por falar em Rio de Janeiro, eu queria saber a sua opinião sobre a intervenção federal, militar, não sei como chamar aquilo, do presidente Temer. Olha, eu estou com uma preocupação grande andando pelo interior com a situação do interior. Porque, veja bem, diz que vai ter intervenção
na cidade do Rio, na região metropolitana, na Baixada, em São Gonçalo, e no interior, Angra e Paraty, a situação de Angra está descontrolada, e em Campos. Sim. Agora você veja, o sul fluminense, a região serrana, a região dos lagos. Eu tenho conversado com muitos vereadores, prefeitos na região dos lagos, por exemplo, lá a situação é de pavor. Sim. Porque há uma migração, sim, da criminalidade, como teve com as UPPs. Exato. Então, a preocupação é que se fique fazendo ações no Rio de Janeiro e esqueçam o interior do estado. A outra coisa é que tem que ter intervenção social também, tem que ter educação, né? Tem que ter investimento em cultura, em políticas para a juventude, geração de empregos. Teve um estudo do IPEA feito pelo pesquisador Daniel Cirqueira que diz o seguinte: 1% a mais de jovens de 15 a 17 anos nas escolas significa uma redução de 2% nos números da violência. Sim. Então tem uma relação grande. Entendeu? É científico, né? É científico. Investir na educação dá retorno. E o Temer está fazendo, sabe o quê? Está cortando recursos da educação. Cortando recursos da educação, cortando recursos da saúde. Então tem falado o seguinte, tem que vir acompanhado agora uma intervenção social. Tem que ter políticas públicas que gerem emprego. Eu, infelizmente, acho incompleto por isso. Não resolve só dessa forma. A outra coisa é que tem que investir em inteligência. Tem que investir na investigação. Você sabe que existe uma coisa nas nossas polícias que só existe no Brasil. Toda polícia do mundo, o policial faz o trabalho de policiamento ostensivo na rua e ele começa a investigação. Só no Brasil, é uma jabuticaba, nós temos uma polícia militar que não investiga, porque a Constituição proíbe. Nós temos que mudar isso. Você acredita na unificação das polícias civis e militares? Não precisa ser nem unificação, sabia? O que eu quero é o seguinte, eu sou autor de uma PEC, a PEC 51, que fala nisso, ou seja, a polícia não tem que estar pronta apenas para a operação militar, ela tem que estar preparada para proteger o cidadão. E nesse caso tem que haver investigação. O que é que eu faço nessa PEC? A gente estabelece que a PM passa a fazer investigação, certo. Passa a ter o ciclo completo. Isso não necessariamente significa unificar as duas polícias, Polícia Militar e Polícia Civil. Eu, por exemplo, se fosse governador do Rio de Janeiro, eu preferia transformar a Polícia Militar numa polícia de ciclo completo, que investigasse, e transformaria a Polícia Civil numa polícia especializada no combate a crime organizado. Certo. Uma espécie de Polícia Federal Estadual. Né? Agora, veja bem, o Brasil só resolve homicídios 1% dos casos. Ou seja, a quantidade de homicídios no Brasil, só 1% é resolvido. Só 6% começa a ter investigação. Então é necessário fazer uma reforma das polícias. Do jeito que está, não resolve. Tá certo. Eu vou chamar um pequeno intervalo. Pessoal, mande seu vídeo com o seu recado aqui para nós no Boa Noite Interior. Mas não esqueça, tem que ser com o celular deitado, como o William Bonner explica lá na Globo. E você tem que dizer seu nome e sua cidade. Participe. Enquanto a gente vai para o intervalo, você vai lá e clica. O nosso WhatsApp é o 024 999 46 2002. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. De segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. Estamos de volta, eu sou Elias Jafid e hoje converso com o senador Lindbergh Farias, do PT. Lindbergh, o Senado é composto por 3 representantes de cada estado da federação. Você acha isso justo ou seria melhor se fosse como na Câmara Federal, onde cada estado tem o número de deputados de acordo com proporcional à população? Eu acho justo porque, na verdade, é o seguinte, a Câmara é a representação do povo do povo. No caso, o Senado é a representação da federação. Eu lá sou representante do Estado do Rio de Janeiro. Certo. Então tem lógica ser 3. O problema do Congresso hoje é outro. É que nós temos um Congresso que, sinceramente, só legisla a favor dos grandes grupos econômicos. Eu estou impressionado ali no Senado, é tudo contra o trabalhador. É um massacre contra o trabalhador. Né?
Então você tem ali a bancada dos bancos, você tem a bancada de tudo. Tem a bancada de da tudo. bala, de tudo. Você tem de tudo ali. Agora, gente para defender o interesse público, o povo mais pobre, é pouco. Eu vejo ali no Senado, tem senadores ali, são bilionários, que têm jatinhos, que chegam. E tem coragem de aprovar uma reforma trabalhista como essa, que massacra o trabalhador. Essa reforma trabalhista é um crime cometido pelo Temer. Agora nós temos uma figura, sabe o quê? Do trabalhador intermitente. O que é isso? Ele passa a trabalhar por horas, recebe por horas. Rasgaram o que está escrito na Constituição, que todo trabalhador tem que ter direito ao salário mínimo. Ele pode receber menos que um salário mínimo. E ele fica à disposição do patrão. O patrão liga para ele e diz, olha, amanhã você de 8 a meio-dia. Depois de amanhã, de 2 às 6 da tarde. Não tem nem como ter outro emprego. Você não tem como ter outro emprego, fica na dependência. Estão fazendo isso para super explorar os trabalhadores, entendeu? É uma reforma perversa. E o pior, agora a reforma da Previdência foi travada. Não pode ser votada agora, porque enquanto tiver intervenção, não se vota emenda constitucional. Mas essa reforma da Previdência, a gente tem que estar atento, porque se eles tiverem chance, eles vão tentar passar essa reforma da Previdência. E a reforma da Previdência é uma maldade pura, porque eles não mexem com os grandes salários. Eles não mexem com os grandes salários do Senado, da Câmara, dos juízes, dos promotores. É tudo em cima de quem ganha 1 ou 2 salários mínimos. E aí é o seguinte, eu dou um exemplo. Uma professora entrou no magistério aos 25 anos de idade, né? Ela, depois de 25 anos, ela se aposentava, porque professor tem aposentadoria especial. Agora, para se aposentar com salário integral, ela vai ter que trabalhar 40 anos. Se ela se aposentar com os 25 anos, ela leva apenas 60% do salário, né? Tem um outro ponto da reforma da Previdência, que é o seguinte. Hoje, uma senhora, por exemplo, que tem uma aposentadoria de 2.000, o marido dela, que tem uma aposentadoria de 5.000, eles têm uma renda de 7.000. Se esse marido morre, pelas regras de hoje, ela fica com os 7.000. O que é justo, você está criando ali filhos, netos, você mantém um padrão. Agora não. Agora ela vai ter que optar. Ou fica com os 2.000 dela, ou com os 5.000 do marido. Tem que abrir mão de um dos dois. Aí ela vai optar pelos 5.000 do marido. Mesmo assim tem uma garfada, só recebe 60%. Ela ficaria com 3.000 reais. Ela que teria renda de 7.000, fica com 3. Mais da metade da renda familiar. É. Agora, os grandes devedores da Previdência, isso aí, olha, são bancos. Você sabe qual é o segundo maior devedor? A JBS. Sabe quem era aquela JBS, que o presidente do Conselho de Administração era Henrique Meirelles, o atual ministro da Fazenda, que orientou a empresa a não pagar a Previdência. Então é esse pessoal. Então aqui no Brasil o que está acontecendo hoje é tudo contra o trabalhador. É tudo contra os mais pobres. Eu, sinceramente, lamento muito esse golpe que houve no país, porque quem está pagando a conta são os mais pobres. O Brasil saiu do mapa da fome. Foi uma conquista do povo brasileiro. E agora volta. 3,5 milhões a mais de pobres no país, só em 2017. Que voltaram abaixo da linha abaixo da linha da pobreza. É complicado, né? Eu queria falar agora sobre, você até antecipou, eu ia te perguntar sobre as reformas da Previdência e a Trabalhista, você já falou, eu queria falar agora da política. Você foi eleito pela primeira vez deputado em 94 pelo PCdoB. Depois você mudou de partido, foi para o PSTU, e apesar de ter votações muito grandes em 98 e em 2000, não conseguiu se eleger por causa da legenda do partido. Né? Voltou a se eleger apenas em 2002 pelo PT. Queria saber a sua opinião sobre a reforma política, voto distrital e etc. Não, eu sou contra o voto distrital. O que eu acho que a gente tem que fazer aqui é aproximar os parlamentares dos eleitores, né? Tem uma série de formas que a gente pode fazer isso. E quando eu falo isso, eu falo da internet também. Nós temos que construir mandatos mais participativos. Acho que o povo tem que decidir a pauta do Senado, né? Isso pode ser feito com consultas eletrônicas, né? Então eu acho que aquele Congresso que está ali, aquele que está completamente fechado ao povo, está havendo uma revolução tecnológica, e eu acho que a gente tem que tentar aproximar esse Congresso Nacional do povo. O outro ponto é o seguinte, nós vamos ter o fim do financiamento empresarial. Isso é muito importante, porque isso diminui o peso dos grupos econômicos. Vamos ver como é que vai ser
a próxima eleição, né? Porque agora, pela primeira vez, eleição de deputado, de senador, governador e presidente, está proibido financiamento privado. Eu acho que isso é um grande avanço. Mas mesmo assim parece que há um verdadeiro toma lá da cá atualmente no Congresso. Porque estão fazendo isso, os fundos partidários, na verdade. Aproveitando-se da janela, né? Desculpa, mas estão comprando deputados. Não. A votação para livrar o Temer foi compra de deputado. Aquilo foi uma vergonha. Gente se vendendo. Elias, você pode até, você que está nos assistindo, discordar das minhas posições. Você pode até não gostar do PT, não gostou da Dilma, mas eu tenho um lado. Eu tenho coerência. A pior coisa na política, sabe o que é? Essa turma que fica se vendendo. Vai para um lado, vai para outro. Você vê gente que foi ministro da Dilma. Eu vi senador que era ministro da Dilma. Quando voltou para o Senado, votou a favor do impeachment porque o Temer ofereceu ministério. É gente que não tem lealdade, que não tem... É gente que se vende. Esse é o tipo de coisa que não dá para aceitar. Então eu respeito muito quem tem posição. Pode ser diferente da minha, mas tem que ter posição, tem que ter ideias. Uma coisa, Elias, no meu mandato eu me orgulho. Eu tive um lado. Sempre tive o lado do povo trabalhador. Não votei nada contra o trabalhador. Votei sempre com coerência em cima disso. Nós estamos aí no meio de escândalo todo dia, né? Eu ligo pela manhã nos jornais, parece ter uma operação nova a cada dia da Polícia Federal. E não dá para não tocar nesse tipo de assunto. Eu queria saber o que você imagina. O PT foi bem atingido por essas denúncias, por enquanto, né? Como é que você vê o resultado, as chances do partido nas eleições de outubro? Olha, deixa eu te contar. Quem errou em qualquer partido tem que pagar. Agora, o que existe hoje é uma perseguição ao presidente Lula, porque não querem que ele seja candidato. O Aécio foi pego, um primo pegando uma mala de dinheiro. O Temer teve assessor correndo com mala de dinheiro. Tem gente com conta na Suíça. E condenam o Lula? Querem prender o Lula? Sabe por quê? Eles achavam que era o seguinte, olha, nós vamos tirar a Dilma, aí depois de tirar a Dilma, vai botar o Moro, a Rede Globo batendo no Lula todo dia e o Lula vai estar destruído. Sabe o que aconteceu? O Lula só sobe. Aí disseram, vai ser condenado, ele vai cair. O Moro condenou, subiu mais ainda. Depois do TRF, subiu mais ainda. Porque as pessoas lembram que naquela época a pessoa pode ter a maior crítica ao PT. Mas lembra que naquela época do Lula, a vida do povo pobre melhorou. A vida das pessoas era outra. Tinha oportunidades, criação de empregos, criação de universidades, política de cotas. Pela primeira vez, o jovem negro, filho dos trabalhadores, estava entrando nas universidades. Você sabe que escola técnica, nós tínhamos só 140 no Brasil. Lula fez 504 e transformou em institutos federais. Então, veja bem, o que acontece contra o Lula é uma perseguição. Eles querem tirar o Lula do jogo. E é inconstitucional. Na Constituição está muito claro que você só pode ir preso depois de todo o processo ter transitado no julgado. Aqui não. Eles fazem isso para tirar o Lula do jogo. Porque eles querem... O que está por trás do golpe aqui é o seguinte, pessoal, é entregar o país. Estão entregando o nosso pré-sal para as multinacionais petroleiras e estão aumentando muito a exploração do trabalhador. Eles decidiram o seguinte, para sair da crise tem que massacrar o trabalhador, aumentar a margem de lucro dos empresários. E agora eles não querem deixar que haja uma eleição livre. Porque, veja bem, o pacto da Constituição de 88, o pacto pela redemocratização, no fundo foi um acordo político entre todas as forças políticas, dizer o seguinte, olha, nós vamos disputar as eleições, voto soberano, voto popular, e quem ganhar um respeita o outro, né? Só que agora eles não aceitam mais isso. Então eu acho que a gente vive um momento muito grave, que é de ruptura daquele pacto de 88. Eu acho que a gente não está numa situação de normalidade democrática. Alguns falam em semidemocracia, porque a gente pode ter uma eleição de 2018 que seja uma fraude. Porque a eleição em que um lado não pode participar é uma fraude. E esse lado, no caso o Lula, que representa o povo trabalhador, lidera. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento de ruptura da ordem democrática. Certo, eu vou chamar mais um intervalo pequenininho.
Eu peço que você também, nosso querido telespectador de casa, nos ajude a fazer bombar o nosso YouTube. A gente precisa de mais curtidas. Procure agora Boa Noite Interior, inscreva-se no nosso canal. Assim você pode rever este e outros programas em qualquer hora ou lugar. Participe, vai lá. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Eu sou Elias Rafid e voltamos com o senador da República, Lindbergh Farias, do Partido dos Trabalhadores. Lindbergh, vamos lá. Se o Lula não puder ser candidato, quem é que você acha que devia substituí-lo? Olha, a gente não vai abrir mão da candidatura do Lula. Porque veja bem, essa é uma eleição de 45 dias. Qualquer brasileiro pode registrar sua candidatura. O registro vai ser dia 15 de agosto. A gente vai registrar o Lula no dia 15 de agosto. Aí, vão começar um processo para tentar impugnar a candidatura do Lula. Mas começa aí. Esse processo vai mais ou menos até 15 de setembro. Enquanto isso, é programa eleitoral. Lula na televisão. Eu quero ver eles tirarem Lula no processo começo, no meio de uma eleição. Vai ser um processo traumático. Será um terceiro golpe? Eu acho que é isso. É o aprofundamento desse golpe. É transformar a eleição numa fraude, numa farsa. Agora, se eles fizerem isso, eles vão... Eu acho que o Lula vai ter mais peso ainda. Ele pode, se tirarem ele do jogo, indicar o nome, esse nome ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Porque numa situação como essa, esse nome iria falando pelo Lula. A comoção popular, com certeza, será imensa. Eu fico pensando, esse pessoal quer destruir o Lula. Só que eu acho que esse pessoal está transformando o Lula num mito. Se você for olhar para a história, o Lula ia entrar para a história como presidente da República, 8 anos de mandato, um bom presidente. Só que essa perseguição, se prenderem o Lula, a popularidade do Lula, na minha avaliação, vai aumentar. Vai ficar claro que é uma perseguição. Cadê? Não tem ninguém do PSDB preso. Tanta gente acusada. É uma perseguição seletiva ao Lula. Entendeu? Então, eu acho que eles estão transformando o Lula num mito. Uma figura muito forte da história. Entendeu? Então, essa eleição de 2018, eu acho que é aquela encruzilhada. Ou a gente recupera a democracia, salva o país, ou a gente pode entrar num período muito difícil. Você acha que essas eleições, que vão ter um período curto, como você já citou, aliado ao poder econômico de alguns e ao conhecimento dos candidatos já com o mandato, vai acabar beneficiando a esses candidatos, ou você acredita numa grande renovação no Congresso? Olha, o problema às vezes é que você tem uma renovação que não renova nada, né? Você troca 6 por meia dúzia com velhas práticas. Eu acho que a grande questão aqui é você eleger gente que defenda os trabalhadores. Porque eu volto a dizer, tá cheio de gente aí querendo... Tô entrando novo agora, mas vai defender a pauta dos bancos, dos grandes empresários. Então, eu acho que tem que ter uma bancada, nós vamos lutar para fazer uma bancada maior na esquerda, não só no PT, de gente com compromisso com o povo mais pobre, com o povo trabalhador. Esse, para mim, é um grave problema. É que você tem muitos parlamentares que chegam lá para defender interesses empresariais, lobbies. Esse é o maior problema do Congresso hoje. Entendeu? Entendi. Eu queria fazer um bate-bola contigo, te pedir a opinião a respeito de alguns presidenciáveis. Eu vou começar, a gente tem um curto tempo, mas eu vou começar com Jair Bolsonaro. Cara, eu fico pensando como a sociedade brasileira está doente e as elites. Você sabe que o Bolsonaro lidera nas elites. Que elite nós temos? Porque além do discurso fascista, é um despreparado. Bolsonaro não entende nada, não sabe nada de economia, é um desqualificado. Como é que
Como é que um discurso de ódio desse prospera? Sinceramente. Manuela Dávila. Ah, Manu é ótimo, eu conheço Manu desde o movimento estudantil. Eu espero que o PCdoB lá frente esteja junto com Lula, mas eu acho que a candidatura da Manuela, nesse momento, está jogando um papel importante. Rodrigo Maia. Rodrigo não é candidato, gente, pelo amor de Deus. Rodrigo é um anticandidato majoritário. Ele não tem cara de candidato majoritário, entendeu? Então ele não vai ser candidato. Ciro Gomes. Olha, eu tenho muito respeito pelo Ciro. Se o Ciro tivesse... Eu estou achando que o Ciro está errando em relação ao PT, Lula, porque ele tem hora que defende, tem hora que bate. Acho que o Ciro tinha que estar mais perto, a gente quer estar mais perto dele. É um quadro político importante, respeitado. É uma boa alternativa da esquerda. Eu acho que se ele acertar mais na política, na relação dele com Lula, ele vai ser o maior beneficiado disso. Marina Silva. Eu, sinceramente, Marina, eu tenho respeito pela Marina, mas Marina, as teses econômicas da Marina são as teses dos bancos, do sistema financeiro. Então a Marina não seria mudança alguma, infelizmente. João Amoedo. Ah, isso aí é um ultraliberal, isso aí é para matar trabalhador. Esses caras aí é só defender o lucro das empresas, isso é para matar trabalhador. Alckmin. Alckmin, eu acho que eles vão ter um grande problema. O PSDB, se você vê, eles se associaram ao PMDB para dar o golpe, né? E foram os maiores prejudicados. Sabe quem é responsável pela ascensão do Bolsonaro? Eles, que chamavam aquelas mobilizações, iam junto com o pessoal que defendia a intervenção militar. E eles foram crescendo. Eu fiz discurso e mais discurso no Senado, dizendo, olha, vocês estão criando a extrema-direita no país. E ele perdeu o discurso. Porque o discurso deles era um discurso falso moralista, né? Contra a corrupção. Como é que Alckmin, o cunhado dele foi delatado que ia pegar malas e malas de dinheiro. Como é que ele vai falar de corrupção com Aécio? Eu acho o PSDB está muito desmoralizado. Guilherme Boulos. Acho uma grande revelação, eu adoro o Boulos é meu amigo, está sabendo fazer a política correta, defendeu o Lula, né? Tem setores do PSOL que ficaram contra ele por isso, porque ele fez a defesa do Lula, está fazendo. Então eu acho que ele vai jogar um grande papel, é um rapaz de grande futuro na política brasileira. E você acredita na possibilidade de surgir realmente um outsider com chances nessas eleições? O outsider é o Lula. Que não é outsider coisa nenhuma, mas é o que representa isso. O Lula está pegando um voto antissistema, das pessoas que estão revoltadas com tudo que está aí. Porque lembram dele, e o Lula tem uma característica, a pessoa pode não gostar do Lula, mas sabe que o Lula pensa em todas as decisões que toma no povo mais pobre. E o governo dele foi isso. Isso aí as pessoas têm que reconhecer, é que tem gente, na verdade, que não está muito preocupado com o povo mais pobre. Tem gente que não gosta de Lula e diz, eu não quero saber nem o que ele fez para o povo mais pobre. Mas se forem se informar, você vai ver que foi o período em que foi feita uma revolução no país. 32 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema. É muita coisa que foi feita naquele período sobre inclusão social. Lindbergh, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Olha, para mim é um prazer estar falando para o interior. Você sabe que é obrigação do parlamentar apresentar emendas parlamentares. Eu, em praticamente todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, eu, de alguma forma, contribuí para a área de saúde, também investimentos em universidades, institutos federais fluminenses. E eu estou muito preocupado agora no acompanhamento dessa questão da intervenção em relação a essa migração da criminalidade. A gente vai fazer um acompanhamento pelo Congresso, pelo Senado, pela Câmara, vamos fazer o diálogo com o interventor, porque a preocupação é especial. Região dos Lagos, região serrana e também no sul fluminense. Não dá para você deixar áreas descobertas dessa forma. É preciso uma política integrada para todo o estado do Rio. Muito obrigado. E a você de casa, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Fique com Deus e até semana que vem, se ele deixar. Theo, vovô te ama. Tchau.